Fala galera, Wesley aqui, e hoje a gente vai continuar aqui com a nossa jornada dos nossos dois personagens, Wes e Liz. Eles vão partir aqui, eles estão na área segura, vão partir, só que aí agora eu andei pensando, raciocinando aqui, eu vou testar umas regrinhas novas em relação ao jogo, né? Regra da casa, por assim dizer. O que eu pensei aqui? Eu vou atribuir pontos para as habilidades dos círculos de habilidade dos personagens, e aí a gente vai introduzir com isso a rolagem de dados para testes, combate, e tudo mais. Qual é a ideia? Vamos tentar ser breve aqui. Cada habilidade do ciclo de habilidade vai ter um ponto. E aí, esses pontos vão se somar para os testes, para o dano de ataque, para a defesa do personagem, funcionando da seguinte forma. O personagem ele tem 3 habilidades de mente e precisa fazer um teste de mente, seja raciocínio ou carisma, ou o que for. Ele quer fazer um teste. Qual o número que ele tem que alcançar? 3. Uma vez que ele tem 3 habilidades, e as habilidades somam, então ele tem 3 habilidades de mente, então o teste dele tem que ter um valor, igual ou menor que 3, que é o valor da soma das habilidades de mente que ele tem, para poder passar no teste. Se não passar no teste, ele ainda segue a mesma regra descrita na revista. Eu posso utilizar uma habilidade que seja coerente com o teste que eu estou fazendo para poder passar no teste e vida que segue. Digamos que eu tenho 3 de mente para poder fazer o teste, eu rolo, aí caiu 3, beleza, consegui passar. Caiu 6, não passei, tenho que resolver de alguma outra forma. Posso gastar habilidade que seja coerente e aí resolver a situação. Isso para testes, seja de mente ou de corpo. No combate já é um pouco diferente. A soma das minhas habilidades de ataque é o total de dano que eu causo. E aí eu tenho que verificar qual é o total da defesa do inimigo para ver se eu consigo ultrapassar a defesa dele e assim causar o dano necessário para derrotar o inimigo. Uma vez que qualquer personagem aqui possui apenas uma vida, então qualquer dano que ultrapasse a defesa vai direto na vida do personagem e aí já era. Isso vale tanto para os meus personagens quanto para NPC no jogo. Então, e defesa? Defesa a mesma coisa. Se o meu personagem tem 3, 4 habilidades de defesa, ele tem 4 pontos de defesa, 3 pontos de defesa. Então, o inimigo precisa superar essa defesa, ou seja, se eu tenho 3 de defesa, ele tem que causar 4 de dano para poder superar a minha defesa e assim derrubar o meu personagem. Claro que o meu personagem ainda pode utilizar uma habilidade de defesa para poder evitar cair nesse combate, mas com isso eu reduzo a minha defesa, porque uma vez que eu tenho 3 habilidades, eu tenho 3 pontos de defesa. Se eu usar uma habilidade de defesa para evitar cair, no caso de um dano que supere a minha defesa, isso significa que na próxima rodada a minha de defesa não vai ser 3, vai ser 2, porque eu utilizei uma habilidade. E a habilidade ela está, digamos assim, desligada. Uma vez que ela está desligada, eu não tenho aquele ponto. E o mesmo vale para todas as habilidades. Se eu utilizar uma habilidade para resolver uma situação, num próximo teste de corpo, por exemplo, eu não vou ter mais, digamos, 3 de corpo para poder tentar passar no teste. Eu vou ter 2, porque eu usei uma habilidade. Claro que temos ainda a força de vontade, o que significa que provavelmente durante a jogatina, muitas situações
eu vou acabar usando bem mais força de vontade do meu personagem do que normalmente eu utilizaria. O que força a ter mais momentos de descanso durante a jornada para tentar recuperar os pontos e assim conseguir seguir. Eu acho que, digamos assim, é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Da mesma hora que eu facilito por um lado, eu também tenho essa dificuldade pelo outro. Para os NPCs. Na revista, aqui, se a gente for aqui atrás, o que acontece? Aqui, ó, animais selvagens. O que acontece com os animais selvagens? Ele tem mordida e instinto. E mordida de sangue. Mordida de sangue, mordida e instinto. Posso considerar que ele tem duas habilidades de ataque e uma habilidade de defesa. Como normalmente qualquer NPC aqui que a gente for verificar, ele tem praticamente um único ciclo de habilidade, então esse ciclo de habilidade conta como um ponto, né? E aí será esse ponto mais o número de habilidades que ele tiver. Aí eu até coloquei aqui para exemplificar, né? Ele tem duas habilidades de mente, então vai ser 1 mais 2, total de mente desse personagem vai ser de 3. Ele tem uma habilidade de corpo, então vai ser 1 mais 1, total de corpo desse personagem vai ser 2. Então, como um ciclo de habilidades, a gente tem que ter uma habilidade coerente com a cena. E se o personagem, o NPC que a gente tiver, digamos, negociando, tiver uma habilidade que consegue anular a nossa habilidade, então meio que eu perco a barganha. No caso aqui vai ser como? Vai ser confronto de valores. Se eu tenho 3 de mente e o NPC que eu estou tentando negociar tem 2 de mente, o meu valor é maior, então eu consigo barganhar com o NPC e vencer essa disputa mental aqui, que seria, digamos, uma discussão, uma negociação e tudo mais. Agora, esse personagem aqui, que eu dou exemplo aqui, ele tem 3 de mente e o meu personagem também tem 3 de mente. Vai ser um empate. Empate o tempo todo. Ou seja, não importa o quanto que eu negocie, eu nunca vou conseguir superar ele, a não ser que eu utilize uma habilidade coerente. Ele não tem uma habilidade necessária para poder vencer ou anular a minha habilidade. Ou então, aí é onde entra a nossa habilidade coringa. Eu posso, como cada ciclo de habilidade do meu personagem tem uma habilidade coringa, eu posso utilizar esse um ponto da habilidade coringa para poder somar com esses 3 pontos aqui, fazendo então 4, e aí eu consigo superar o NPC e na discussão eu saio vencedor da discussão. Mas a habilidade coringa, o que acontece? Ela só pode ser utilizada uma vez a cada unidade de tempo, ou seja, a cada passagem de tempo e em uma área. Se eu estou na área 13, por exemplo, né? Uma vez que as áreas aqui são numeradas, digamos que eu estou aqui. Eu vou negociar com o NPC. Eu utilizo esse artifício da habilidade Coringa para poder superar a negociação e vencer a discussão. Dentro dessa área, nesta unidade de tempo, eu não posso mais utilizar a habilidade Coringa, independente do ciclo de habilidade. Se eu utilizei a habilidade Coringa do círculo de corpo e mente, eu não posso utilizar a habilidade Coringa do combate, caso haja um combate dentro dessa área. Somente quando passar, correr o relógio de tempo e eu sair dessa área, que eu vou conseguir utilizar novamente esse ponto da habilidade Coringa, porque senão fica fácil. Aí a gente recorre à habilidade Coringa o tempo todo e, né? E aí consegue vencer e o jogo fica meio sem graça. Então tem que ter um certo nível de dificuldade. A habilidade Coringa só dá para usar uma vez, independente do círculo.
Se eu utilizar de um círculo, eu não consigo utilizar do outro círculo. Então, se numa mesma área, se eu estou numa área, se eu estou nessa área aqui, por exemplo, eu utilizei para poder negociar algum item, tá? Consegui negociar, consegui o que eu queria. E aí, nessa mesma área, eu acabo tendo um encontro de combate. Por exemplo, eu não tenho como utilizar mais a habilidade Coringa ou o ponto da habilidade Coringa para poder vencer o combate. Eu consigo utilizar a habilidade Coringa. E aí, segue a regra. Uma vez utilizada a habilidade Coringa, eu só consigo utilizar ela novamente depois que todo o círculo de habilidades for utilizado e resetar naturalmente. Praticamente é isso. Creio que eu tenha sido bem claro na questão de como vai funcionar isso. Agora vamos para a nossa jornada em si e vamos ver como é que vai funcionar isso. Na teoria, tudo as maravilhas, né? Mas vamos ver na prática. Então, nós temos aqui nossos personagens iniciando a jornada deles no início do dia. Ou seja, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, nós temos nossos personagens saindo da área segura, indo para a região 24 do mapa. E aqui nós temos, então, nossa primeira unidade de tempo. E como previsto, vamos lá, área 9, aqui. Cadê? 24 aqui. Área 24. Vamos lá. Vamos ver o que nós podemos ter. Lá foi o dado caindo de novo. Deixa eu pegar outro aqui. Vou pegar 2 dados diferentes. Cadê? Aqui. 24, vamos pegar 2 dados diferentes. Um para a linha. Esse aqui vai ser para a linha. E esse aqui para coluna. Linha 5. Nos 2 casos aqui. Então, vamos lá. 5, né? 5 e 5. Então, nós temos um evento número 1, que nós podemos ter aqui nesta área. Nós temos o evento número 1, 2 e 4. 2 e 4. 13, ou seja, 13. E vamos ver agora. Deixa eu falar embaixo. Aqui, 1 e 5. 1 e 5. 9. 13 e 9. Ou seja, nossos personagens vão chegar aqui nessa área e nós temos 3 caminhos que nós podemos seguir. E aí, vamos ver qual caminho desses a gente vai seguir. Então, a gente tem aqui os nossos personagens. Vamos lá. Muito bem, aqui está nossos personagens e eles chegaram nessa área. Eles chegaram na área e agora eles estão conversando ali entre eles. Liz pergunta, e aí, para onde a gente vai? Qual o caminho que a gente segue? Aí nisso o Wes consulta o mapa, dá uma verificada. Bom,
tem 3 caminhos aqui que dá pra gente chegar para o próximo ponto, mas vamos ver. Qual que você acha melhor? Aí ele abre o mapa, mostra para ela. A gente pode ir por aqui, que aí a gente vai passar por esse local aqui, assim, assim, assado, né? Vai explicando para ela mais ou menos o caminho. Só que aí, tipo, é o caminho que ele conhece de antes de todo o surto zumbi em qual eles já estão inseridos há algum tempo. Esse algum tempo a gente coloca aí pelo menos uns 5 anos no mínimo nessa situação. Então, antigamente dava para passar por aqui, que era bem tranquilo a gente ir por a pé, mas também tem esse caminho aqui que normalmente era uma linha reta quando a gente seguia de carro por aqui nessas ruas, e tem esse outro caminho aqui que é tipo assim, uma rota alternativa que dá para pegar antigamente para poder evitar trânsito. Então, a gente pode pegar qualquer um desses caminhos. O que você acha? Aí, em cima da explicação toda que o Wes deu para Lisa, eles... Ah, deixa eu ver aqui. Unidunité. Ela começa. Aí ele olha para cara, pensando assim... É sério que ela está fazendo unidunité para escolher a rota? E nessa vamos ver 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Nós vamos seguir pelo caminho número 1. Ou seja, vamos ver o que a gente vai encontrar seguindo por essa rota. Então, Liz, né, depois que faz o unidunité, ela aponta, tá, vamos por aqui então. Você disse que dá para... Antigamente dava para passar tranquilo aqui, a pé, então vamos seguir por aqui. Mas olha para ela, ainda descrente dela ter feito unidunité, ou seja, nenhum critério de raciocínio, e vamos lá. Eles começam a caminhar pelo caminho escolhido, e lá na frente o que eles encontram? Um desses zumbis. Então, ele segue por um caminho que normalmente só dá para passar a pé, né? Tipo, corredores estreitos entre os prédios, tal, meio que assim. Uma rota que normalmente as pessoas faziam mesmo antigamente, né? Passava a pé ali por entre os prédios para poder chegar do outro lado da avenida e tal. Só que nessa, eles encontram o quê? Um grupo de zumbis. Um pequeno grupo. Então... um pequeno grupo ou um único zumbi? Vamos ver. Um D6 zumbis. Beleza. Temos 5 zumbis. Os nossos personagens vão por este caminho e eles encontram 5 zumbis lá na frente. Ai, como é que vai ser? Bom, tá aqui, gente. Eu fiz aqui de lápis, não sei se vai dar pra ver direitinho, mas depois eu quero fazer bonitinho esse cenário aqui. Que agora eu não tenho como pegar uma referenciazinha pra poder tá desenhando do jeito que eu quero, então vai ficar de lápis assim, só mais ou menos a ideia do... Bom, seguindo, então, passando por esse caminho, eles enxergam 5 zumbis à frente deles. O que não é nada bom. Vamos ver, então, agora aqui, o que a gente pode fazer nessa situação. Liz, ela tem conhecimento, velocidade, medicina, recuperar, fuga e distração. Tá, velocidade... pode dar para usar a velocidade dela, e ela consegue passar ligeiro pelos zumbis sem que eles consigam se agarrar nela, né? Já o nosso personagem aqui, como eles agem em conjunto,
É. Uma vez que ele tem furtividade e ela velocidade, daria para utilizar a velocidade dela combinada com a furtividade dele e assim passar ligeiro e evitar este combate. Mas vamos ver as fichas dos zumbis aqui. Uma vez que é durante o dia, então a ficha deles vai ser um pouquinho diferente durante o dia. Durante o dia eles têm duas habilidades, o que significa que a habilidade de ataque deles, que é infecção, tem um valor de 2, e a pele escorregadia, ou seja, eles têm 2 de ataque e 2 de defesa. Os nossos personagens, vamos pegar aqui o nosso personagem aqui, ele tem 3 habilidades de ataque e 3 habilidades de defesa. O que significa que a defesa dele supera o ataque dos zumbis e ele consegue resolver essa situação. Mas ele está usando uma arma, ele utiliza arma de fogo. Será que ele tem munição suficiente para lidar com essa situação? Ele passou bastante tempo recolhendo recursos. Então, creio que ele tenha munição. Mas quanto de munição? Vamos calcular aqui. Vou jogar 2d6, que é a base do sistema. Praticamente você rola 2d6, 1d6, depende da situação. Vamos ver quanto de munição ele tem. Ó, tem bastante munição. Ele tem 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 de munição. Então, vamos... Cadê meu lápis? Aqui. Vamos aqui. A arma que ele carrega. Vou colocar ela aqui. A arma que ele carrega tem 10 de munição. Ele tem 10 de munição, ele pode utilizar... Ele vai utilizar metade dessa munição para poder resolver essa situação. Gastar munição assim, nessas horas, não seria bom não. Eu consigo resolver a situação, mas aí... As habilidades dele são todas baseadas em utilizar ataque à distância. Tiro no olho, tiro rápido, tiro duplo. Essa é a questão. O que eu faço agora? Gastar munição agora, eu não sei o que eu vou enfrentar lá na frente. Então, gastar munição só com zumbis não é uma ideia muito boa. Tô com pouca munição, e se a gente encontrar algum sobrevivente hostil e ele tentar nos atacar, ou algum grupo hostil, não vou ter munição para lidar com a situação, provavelmente. Liz, ela consegue me dar suporte, mas ela não tem nenhuma habilidade de ataque direto. Não é dela entrar em combate diretamente. Então, eu acho que a melhor solução nessa situação vai ser realmente utilizar a furtividade do meu personagem. Então, vamos lá, vou anotar aqui que a gente utilizou a furtividade. Utilizar a furtividade dele combinada com a velocidade de Liz. Isso. Então,
vamos combinar essas duas habilidades dos dois juntos, então os dois se unem ali. O Wes, rapidamente, ele tem todo esse raciocínio de gastar munição, não seria viável enfrentar esses zumbis, eu não tenho nenhuma arma branca, que eu possa utilizar uma faca, o negócio não trouxe. Aliás, não, então nem Liz tem muita experiência em combate, então o melhor vai ser a gente tentar evitar esses zumbis e passar reto, seguir caminho. Então a gente está utilizando furtividade e velocidade, nós vamos passar direto para esses zumbis sem que eles nos notem, e aí a gente segue rumo até o outro lado, né? Cadê? E aí a gente vai seguir para a próxima área. Então, o Wes rapidamente vira para Liz. Não vai dar rock eu gastar munição com esses zumbis aí, não. É melhor a gente evitar, mesmo porque se eu der um tiro aqui, eu posso atrair mais zumbis. Aí a gente vai se enrolar. Aí Liz para um pouco, raciocina. O problema não é atrair mais zumbi, não. É se você atrair alguma outra coisa viva. Se é que você me entende. Verdade. A gente corre esse risco. E sem saber se serão amigáveis ou não, é melhor a gente evitar mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente seguir por ali, a gente consegue se esconder deles e passar rapidamente para poder seguir nosso rumo. Alice, ok, concordo, vamos lá então. E aí, então, eles se abaixam, se esgueiram, vão passando rapidamente, contornando os zumbis, apesar de ser meio que como se fosse um corredor, mas não é muito estreito. Então, eles conseguem ir se escondendo, passando ali por trás de alguns objetos largados e por tudo mais. E aí, eles passam por esses 5 zumbis e, seguem o destino deles para a próxima área, e com isso a gente vai contabilizar uma unidade de tempo, resolvemos a situação, poderíamos talvez querer explorar, mas não, eles vão seguir rumo. Nós temos mais 2 opções, poderíamos explorar a opção 13, a opção 9, mas vamos escolher seguir em frente e ir para a próxima área o quanto antes. Vamos tentar aproveitar o máximo possível a luz do dia, porque à noite a situação pode complicar, e pode complicar bastante. Bom, a gente fica por aqui e até a próxima. Falou, galera!